Certamente, todos nós aqui sonhamos com o dia em que alcançaremos a independência financeira, o dia em que os nossos investimentos vão bancar os nossos gastos, não é isso? E quando a gente fala sobre independência financeira, um dos assuntos que vem logo à mente são os dividendos. Porém, no mercado existem duas linhas de pensamento. Uma linha que diz que os dividendos são a principal fonte de renda, que inclusive é o principal critério para a escolha de ações para comprar, e tem outra linha que diz que se guiar por dividendos é ilusão, que não faz diferença se a empresa paga ou não os dividendos. Meu nome é Bruno Pex e nesse vídeo eu vou explicar para vocês a resposta a essa pergunta. Vou mostrar o que são os dividendos. A gente vai ver se faz sentido usar os dividendos como critério de seleção para as ações. E, no final, vou mostrar para vocês como nós devemos encarar os dividendos em relação aos nossos investimentos. Tá? Então, vamos direto ao assunto. É muito simples aqui o conceito. O que são dividendos? Dividendos são parte dos lucros distribuídos aos acionistas. Se você tem uma empresa que lucrou 10 milhões de reais, essa empresa decidiu que vai distribuir 5 milhões de reais. Tá? Dos 10, ela vai distribuir 5. Se essa empresa tiver 1 milhão de ações e ela vai distribuir 5 milhões de dividendos, ela vai distribuir, portanto, R$ 5 por ação. Simples assim, não tem segredo. Tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre investimento em ações. Lá eu explico desde o início o que é uma empresa, o que é uma ação, como selecionar a empresa. Quando acabar esse vídeo aqui sobre os dividendos, vai lá e assiste o vídeo sobre ações, que se tiver alguma coisa que ficar faltando aí no seu entendimento, com certeza o vídeo que fala sobre investimento em ações vai fazer a cola aí, vai resolver, certo? Então vamos seguir. Dividendos são parte dos lucros que é distribuído aos acionistas. E aí tem alguns conceitos que você vai se deparar quando for assistir algum vídeo sobre dividendos ou ler sobre isso. E eu vou falar os principais conceitos aqui. Vamos continuar aqui com a nossa empresa. Vamos dizer que essa empresa vale 100 milhões de reais. Tem um valor de mercado de 100 milhões. Como eu disse, ela tem 1 milhão de ações. Se ela vale 100 milhões e ela tem 1 milhão de ações, cada ação vale 100 reais, certo? Ela lucrou 10 milhões, decidiu distribuir 5 milhões, dando 5 reais por ação, 5 reais por ação de dividendos, ok? Aí vem o primeiro conceito, payout. O payout é simplesmente o percentual do lucro que a empresa distribui. Se ela lucrou 10 e decidiu distribuir 5, ela está distribuindo 50%, portanto, o payout dela é 50%. Segundo conceito, dividend yield. Dividend yield é qual o percentual que o valor do dividendo por ação representa em relação ao preço da ação. Então, no nosso caso aqui, a gente viu que a ação custa 100 reais e a empresa distribuiu 5 reais por ação. Portanto, esses 5 reais representam 5% do preço da ação. Ela tem um dividend yield de 5%, certo? E os outros dois últimos conceitos, que é Datacom e DataX. É o seguinte, quando a empresa decide distribuir dividendos, ela lança um comunicado no mercado, um fato relevante, ela publica um fato relevante, dizendo que a partir do dia 20 de agosto, ela vai pagar 5 milhões de dividendos para aqueles indivíduos que estiverem de posse das ações até o dia 1º de agosto, por exemplo. Então, esse 1º de agosto é chamado Datacom. É até ali, quem tiver de posse das ações até o dia 1º de agosto, no dia 1º de agosto ela faz o retrato ali. Quem tiver de posse das ações naquele dia vai receber esses 5 reais por ação de dividendos. No dia 2 de agosto, ou seja, o primeiro dia útil depois da Datacom, a gente chama DataX. A partir daí, quem tiver comprado a ação a partir desse dia,
não vai receber esses R$ 5. Os R$ 5 quem vai receber é quem era dono dela no dia 1º, certo? Datacom e DataX. Então, fixa esses conceitos aí, para quando for falar sobre dividendos não ficar perdido, certo? E qual o impacto nos preços das ações quando se pagam os dividendos? Quando esses dividendos são pagos, há um impacto no preço. Eu vou tentar explicar para vocês aqui da forma mais simples possível. A gente disse que essa empresa tem um valor de 100 milhões de reais. A gente sabe que ela lucrou 10 milhões, ela tem 10 milhões lá no caixa dela de lucro. Beleza? Então, se ela tem 10 milhões de lucro, ela tem outro patrimônio, tem a marca, tem tudo lá dela, mais que o mercado acha que vale 90 milhões. Então, juntando, dá os 100 milhões. Então, se a empresa que tinha 10 milhões em caixa, ela valia 100 milhões, se essa empresa decide tirar 5 milhões desse caixa e pagar dividendos com esses 5 milhões, obviamente que ela não vai ter mais aqueles 10 milhões, vai ter 5 milhões a menos, então ela vai valer 95 milhões. Os 5 milhões de dividendos são descontados do valor de mercado da empresa. E aí o que acontece na prática, acontece isso na prática, é que na data X, naquela data seguinte, data X não, na data do pagamento do dividendo, na data seguinte ao pagamento do dividendo, o preço da ação é descontado. A ação que valia R$100, ela vai valer R$95, certo? E o acionista vai ter R$5 na mão. O acionista continua com o valor, com o patrimônio de R$100. Só que antes o patrimônio era R$100 na ação e 0 na mão, ele agora vai ter R$95 por ação e R$5 na mão, certo? Então é isso que acontece. Só que a empresa, ela tem outras alternativas. Ela não precisa necessariamente pagar os dividendos, ela pode fazer outras coisas com o lucro. E qual é o objetivo da empresa sempre? É gerar mais lucro, é gerar mais valor para o acionista. Então, a administração da empresa, a gestão da empresa, ela tem que pensar em como utilizar esse lucro de forma que gere mais valor para o acionista. Uma das possibilidades é distribuir dividendos, mas ela pode também reinvestir na própria operação, ela pode abrir novas lojas, ela pode abrir uma fábrica nova, ou renovar o maquinário de uma fábrica, ela pode reinvestir, reinvestindo nela mesma, ela vai aumentar o lucro, se esse investimento for bem feito, ela vai aumentar o lucro, ela aumentando o lucro, consequentemente, a tendência não, se ela aumenta o lucro, o valor, o preço da ação vai aumentar em algum momento. Assiste lá o vídeo sobre ações que eu falei. Eu vou colocar a descrição aqui, o link na descrição. Esse vídeo fala muito sobre isso, como o lucro segue, a cotação da ação segue o lucro. Se o lucro sobe, a cotação vai subir também. Por isso que reinvestir na operação pode gerar valor para o acionista. Ela pode adquirir outras empresas, comprar uma concorrente, ou comprar uma empresa em outro lugar que é do segmento dela, tá? Então ela pode fazer isso. Ela pode recomprar as próprias ações. Então, se ela tem 1 milhão de ações no mercado, ela pode pegar aqueles 10 mil e comprar aqueles 10 milhões de lucro que ela teve e comprar 100 mil ações. Ela compra essas ações, cancela essas ações e a partir daí só vão existir 900 mil ações no mercado. Isso daí gera valor para você porque uma empresa que valia 100 milhões, ela vai estar dividida só em 900 mil ações. Então, a tendência é que a ação acabe valorizando mais. Se ela for distribuir dividendos lá na frente, ela vai dividir os dividendos por menos ações, então você vai receber mais dividendos. Então, recomprar ações traz esse valor para o acionista. Ela pode aumentar o capital, então ela pode pegar esse dinheiro,
devolver para a empresa e ela emitir novas ações e gerar bônus de ações para os acionistas. Então, o acionista, em vez de receber aqueles R$ 5 em dinheiro, ele recebe R$ 5 em ações, digamos assim. E, como a gente já falou, ela pode pagar os proventos, que são dividendos ou juros sobre capital próprio. Para nós, acionistas aqui, investidores, na prática é quase a mesma coisa, é um dinheiro que entra na conta, só que para a empresa muda, é questão contábil. No juros sobre capital próprio, o imposto de renda é pago depois, é pago quando ela vai distribuir. Então, antes dela distribuir, ela paga para a gente. Ela paga o imposto de renda. Nos dividendos, o imposto de renda é pago lá na empresa antes dela aferir o lucro. Então, primeiro ela paga o imposto, depois com o que sobrar é o lucro líquido e ela distribui esse lucro. Aí gera algumas questões contábeis que eu não vou entrar em detalhe para não deixar o vídeo muito maçante e complexo, tá? Então é isso. Distribuir dividendos é uma das opções. Por isso que dividendos não são presente, não são de graça, não são dinheiro que vem de graça. Quando você recebe um dividendo, você como sócio da empresa, você está dizendo o seguinte para ela, ó, eu recebi 5 milhões, né, R$ 5 de dividendo por ação, você distribuiu 5 milhões de dividendos, então você vai ter menos dinheiro para investir na ampliação da empresa. É uma decisão que você tomou. Tudo tem um preço. Você recebeu o dividendo, colocou no bolso, a empresa vai ter menos dinheiro para reinvestir. Pode ser que ela não cresça tanto quanto ela poderia crescer, e se ela crescesse, ela ia aumentar o valor das ações, você ia ganhar. Então, tudo é uma decisão estratégica de investimento, certo? Por isso que muita gente diz que tanto faz se paga dividendo ou não, porque o importante é que a empresa use o lucro da melhor forma possível para gerar valor para os acionistas, certo? Mas não é bem assim. Eu vou explicar por quê. Vamos seguir. Aí eu vou responder aqui. Faz sentido usar os dividendos como critério de seleção de empresas? Assim, eu vejo alguns influencers ridicularizando quem faz isso, né? E, em contrapartida, o maior investidor pessoa física do Brasil, que é o Luiz Bassi, é conhecido por usar os dividendos como o principal critério de seleção de empresas. Tem o Décio Bazin também, tem um livro falando sobre dividendos que é totalmente guiado por dividendos e deu certo. Os investimentos desse cara deram certo. Então, contra fatos não há argumento. Funciona. Funciona, porque ele seleciona empresas com dividendos e outra coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos que eu falo sobre os fundamentos lá dos investimentos para aposentadoria. Vou deixar o link aqui também, certo? Eu explico que o tempo é uma das principais ferramentas. Então, quando o cara foca nos dividendos, compra as empresas e deixa lá, não fica vendendo e comprando, acaba dando certo esse investimento. Mas por que dá certo? Vamos lá. Na verdade, ele não dá certo porque ele escolheu a empresa que paga dividendos. Ele dá certo indiretamente porque o que são os dividendos? Dividendos são a parte do lucro que são distribuídos aos acionistas, certo? Então, para distribuir dividendo, a empresa precisa ter o quê? Precisa ter lucro. E o lucro é o principal, é o motivo da empresa existir. Lá no vídeo de seleção de ações, que vai estar aqui na descrição, eu mostro que no final das contas, todas as análises mirabolantes que o mercado faz por aí, a única coisa que importa é a empresa é lucrativa, a empresa está lucrando, por quanto tempo ela vai lucrar, ponto. E aí, quando você usa os dividendos como principal critério de seleção de empresas,
indiretamente você está selecionando empresas que lucram. E quando você usa dividendos como critério de seleção de empresas, obviamente que você vai procurar empresas que pagam dividendos constantemente, ao longo do tempo. Significa que ela tem lucros também persistentes ao longo do tempo. Por isso que dá certo. Entendeu? Então, assim, não é uma baboseira, uma besteira o cara usar o dividendo como critério de seleção. Mas a gente tem que entender que, na verdade, o critério de seleção que importa é lucro. A empresa tem lucros consistentes? Tem. Existem empresas que têm lucros consistentes há 40, 50 anos e não distribui ou começou a distribuir dividendos há pouco tempo. Por exemplo, a Amazon, Microsoft. O cara que investe só olhando para dividendos não ia ter comprado Microsoft lá no início dos anos 2000, por exemplo. Porque ela nunca pagou dividendos. Só que o que ela fazia? Ela pegava esse lucro, reinvestia na operação dela e ela foi crescendo. Então, se você olhar o gráfico de crescimento do preço da ação da Microsoft dos últimos 20 anos, é uma coisa assustadora, sem pagar dividendos. Mas por quê? Porque ela lucra. Ela lucrava e reinvestiu lucros. Assim como pode ter uma empresa que paga dividendo nos últimos 20 anos, significa que ela lucrou nos últimos 20 anos. Então, nos últimos 20 anos, a ação dela pode não ter crescido tanto quanto a da Microsoft, mas ao longo desses 20 anos ela vai te pagando dividendos e você pode usar esses dividendos para reinvestir nela mesma ou em outras empresas. Tá? Então, não é totalmente sem sentido usar dividendos como critério de seleção. Ele funciona porque indiretamente ele está olhando os lucros. Eu só acho que não é a maneira mais completa de olhar, porque na verdade o que importa é o lucro. Quando você olha a empresa só que paga dividendos, você acaba perdendo essas outras empresas que têm lucros consistentes, mas têm uma política de não pagar dividendos atualmente. Nada impede que no futuro ela comece a pagar dividendos. Certo? E aí, mas beleza, Bruno, os dividendos fazem sentido para o investidor? Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Você tem uma carteira de investimento, como eu falei lá no início, o nosso sonho é ter a liberdade financeira, é que os nossos investimentos banquem os nossos gastos. Aí você tem uma carteira, como eu prego aqui na nossa metodologia de investimento, você tem uma carteira montada com ações de boas empresas que têm lucros consistentes, fundos imobiliários e renda fixa, certo? Você tem uma carteira montada com isso daí. E aí você chegou no momento que alcançou liberdade financeira e vai precisar ficar pegando renda dessa sua carteira para pagar os seus gastos. De onde vai vir essa renda? Essa renda vai vir dos juros da renda fixa que você tem na carteira, certo? Ela vai vir dos proventos que você recebe, tanto dos fundos imobiliários como das empresas, e ela vai vir também do ganho de capital, ou seja, da diferença do preço da empresa ou do fundo imobiliário em relação ao preço que você pagou. São essas três fontes de renda que você tem na sua carteira. Não tem para onde correr. Ou vai receber juros da renda fixa, ou vai receber os dividendos, ou proventos, né? Dividendos das empresas e rendimentos dos fundos imobiliários, ou você vai vender um pouco das ações e dos fundos, dos ativos que você tem para aferir um lucro nessa venda e usar esse lucro para pagar as suas despesas. São essas três fontes. Só que o que acontece? Se você tivesse na sua carteira empresas, somente empresas que não pagam dividendos, mesmo ela tendo os lucros consistentes e muito provavelmente o valor da ação dela cresce ao longo do tempo, quando você precisasse de dinheiro, você ia ter que vender, porque elas não estão pagando proventos para você. Você ia precisar vender, certo? Mas qual é o problema disso? Essa parte da sua renda que é baseada no ganho de capital, que você precisa vender a empresa,
chegou aquele mês que você precisa do dinheiro, você vai ter que vender. Só que existe uma questão que o mercado ele oscila muito, existe o risco de mercado que oscila muito junto. Então, o Trump cria uma tarifa, o mercado cai 20%, todas as empresas caem 20% junto. O Lula fala uma besteira, cai mais um monte, mais uma porrada, todas as empresas caem junto, o mercado cai junto. Então, há o risco de, na hora de você vender, você ter que vender barato no momento ruim de venda. Entendeu? À medida que quando você está recebendo a sua carteira mais baseada em dividendos, você não precisa vender, você vai estar sempre recebendo aqueles dividendos vão ser o suficiente para pagar as suas despesas, e os dividendos ele não oscilam tanto quanto o mercado. Tá? Então, o mercado pode subir 20%, descer 20% em um mês, mas os dividendos não variam tanto assim. Fora que, então, os dividendos são menos voláteis do que o preço do ativo, fora que os dividendos eles já têm uma diversificação natural, porque uma empresa paga dividendo independente da outra. Uma empresa pode estar bem, a outra está mal, ou uma paga hoje, outra paga daqui a 3 meses. Então, tem uma diversificação. Quando o mercado cai, ele cai tudo de uma vez. Se você precisar vender, você não tem para onde correr, vai acabar vendendo barato. Mas os dividendos, ele está diversificado. Vai ter uma empresa que vai um ano pagar menos dividendo, mas a outra paga mais. Por isso que os dividendos acabam ajudando, principalmente no momento de fruição da renda, né? Quando a gente atinge a liberdade financeira. Portanto, resumindo, dividendos são renda sim. Como eu falei, existem 3 fontes de renda da sua carteira. São os juros, são os proventos, que os proventos podem ser dividendos, podem ser rendimentos do fundo imobiliário, pode ser juros sobre capital próprio, ou o ganho de capital, que é quando você vende um ativo seu com lucro para usar esse lucro para pagar suas contas. São essas 3 rendas. Dividendos, sim, é renda. Beleza? E, sim, ajuda a você ter uma estabilidade, um colchão, menos volatilidade na hora de consumir a renda da sua carteira. Beleza? Espero ter ajudado, espero ter conseguido explicar bem o conceito. E assista o vídeo, eu vou repetir, assista o vídeo que fala sobre investimento em ações aqui, que faz parte da playlist Aposentadoria Faça Você Mesmo. Eu espero que tenha ajudado e vamos junto aqui, chegar na nossa liberdade financeira. É um caminho longo, 30, 20 anos, 10 anos de caminho, mas ele passa rápido. Beleza? Grande beijo na família e até o próximo vídeo. Abração.